Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo aqui, um vídeo de orientação, um vídeo aí que a gente vai falar um pouquinho dos últimos acontecimentos, ok? Bom, no último vídeo que eu postei, eu falei para vocês sobre um processo que eu estava passando e ainda estou nesse processo, que tem a ver com o desbloqueio do chakra da garganta, tá? E de algumas coisas que estavam ocorrendo no meu trabalho que fez eu reforçar e vir aqui conversar com vocês. Devido àquele vídeo que eu postei, muitas pessoas me procuraram. E não foram uma, duas ou três, foram muitas pessoas se queixando também que estavam tendo grandes dificuldades, porque falava uma coisa e os parentes, amigos, pessoas no trabalho estavam entendendo outra coisa e isso estava dificultando muito a comunicação, tá? Até me surpreendeu porque eu estava com muita resistência, como eu disse no vídeo, de fazer, né, de expor, porque eu estava muito irritado. Mas eu acredito que o espiritual estava me levando no limite para que eu falasse do assunto, porque eu acredito que eu sou um instrumento. Então, através das minhas experiências, eu venho aqui, exponho e a gente se conecta, tá bom? Então, eu vim com esse vídeo, que é um vídeo que eu confesso para vocês que muitas informações do espiritual me chegou, mas são muitas coisas, muitas, né? Que vai justificar essa dificuldade de entendimento. Tem várias vertentes, tem da parte da ciência, da astrologia, da psicologia, psicanálise, que vai justificar. O que eu sempre falo para vocês, qual verdade vocês querem escolher, né? Qual crença você quer acreditar que é a correta para você? Por que que é importante eu iniciar esse vídeo com esse reforço? Porque pode ser que você seja uma pessoa mais racional e a parte da psicanálise que eu vou falar aqui, ou até mesmo da psicologia, não se encaixa para você, né? Você fala, não, isso é balela, né? Eu prefiro algo ali mais que tem uma teoria, que é mais científico, então você vai ter que buscar essa vertente, ok? Bom, começando do começo aí, eu marquei várias coisas aqui para a gente conversar. E antes de iniciar esse vídeo, né, de falar sobre o assunto, vou reforçar novamente. Ontem eu postei um vídeo em Áries, tem gente de Áries aqui. Eu peço que vocês tenham mais atenção, tá, gente? Mais atenção, porque eu sinto que está faltando uma atenção e estou constatando muito grande das pessoas que estão ao meu redor, tá? Eu estou falando de nós porque vocês são meu grupo, tá? E na Era de Aquário eu já conversei. Era de Aquário vai precisar que você se junte aos seus. São os grupos. Então, esse grupo é de tal coisa, aquele grupo é de tal coisa. Você vai se alinhar ao seu grupo, tá? Então, o que ocorreu de novo ontem no signo de Áries? Eu comecei a fazer o vídeo, né? E de repente o celular desligou. Só que eu estava fazendo o vídeo e tinha chegado na parte final já. Então eu já estava finalizando, né? Só ia falar assim, olha, gente, então se inscreva, tal. Já tinha finalizado a mensagem. Só que deu 17 minutos. E para quem conhece o meu trabalho, eu sempre falo uma hora e meia. O que ocorreu? Eu falei, não, vou finalizar aí, tudo bem, né? O que aconteceu, gente? Vai lá dar uma olhada no vídeo. O pessoal olhou todos os comentários, a visualização do vídeo tá baixa e um monte de gente perguntando se o vídeo cortou.
Detalhe, antes de finalizar o vídeo, eu coloquei uma tarja preta bem grande na edição e escrevi assim: o vídeo foi finalizado por isso, por isso. Eu decidi postar porque o vídeo já tinha acabado. Alguém leu? Não. Agora vocês que estão aqui me falam. Imagina o que está acontecendo na vida dessas pessoas. O quanto elas reclamam dos outros. O quanto elas se colocam de vítimas, sendo que elas nem olharam o conteúdo. Então, assim, foi a mesma coisa que ocorreu no projeto social. Então, assim, teve gente que entrou... Olha, foi assim mesmo ontem. Gente que entrou no direct do Instagram, me chamaram no Telegram, me chamaram em todos os lugares. Nossa, tá faltando um pedaço do vídeo. Isso é muito interessante porque tem a ver com os últimos vídeos que eu estou postando. Eu vou falar quem eu sou, gente. Eu sou um ser humano que eu vim para desconstruir as estruturas. Isso eu já estou clara, eu já sei. Eu venho trazer a inconstância na sua vida, eu venho trazer a surpresa. Eu venho trazer a rota que você nunca pensou. Então não ache que eu sou linear, que eu não vou ser. Então, assim, volto a dizer, vocês estão se agarrando, vocês estão procurando religião. Vocês estão procurando um líder, tá? E era de Aquário, todos somos um. Por isso que o nó do norte esse ano está em Áries, que é para todo mundo, a aguinha bateu no bumbum, todo mundo vai ter que se virar. E não é com parzinho, é a sua cabeça. Então, assim, eu comentei, eu acho um absurdo, porque tem várias coisas acontecendo que eu vou falar para vocês que eu acho que está acontecendo e vocês vão concordar aí dentro. Aí desse lado, né? Aí dentro é bom. Aí desse lado. Eu vejo que tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo nessa questão de comunicação. Eu estou batendo de frente com energias de terra, Touro, Virgem ou Capricórnio. E tá vindo nos signos isso, muito forte. Por quê? Signos de terra, eles trazem a concretização do que está na mente, né? Quando a gente estuda alguma astrologia, por exemplo, fala que Peixes pensava, imaginava e veio ali, só para vocês entenderem a dinâmica, e veio ali Capricórnio e falou, vem aqui, vamos colocar isso que está na sua mente na Terra, vamos construir esse sonho, porque Peixes fica ali, no mundo da imaginação. Capricórnio veio e construiu, só que como Platão dizia, uma coisa é o mundo das ideias e o outro é a matéria. Então a matéria ela tem a imperfeição, a matéria ela corrói, a matéria ela acaba, tá? Por isso que é Saturno, certo? Ok? Então tem a ver com o tempo, Cronos. Agora, Netuno é a oitava maior de Vênus, é o que a gente não compreende que acontece na Terra, os benditos milagres, e eu não entendo isso. Então você pega duas forças, Saturno e Netuno, e coloca juntos, são duas forças difíceis de se trabalhar. Então hoje a gente tem na astrologia, no céu, a gente tem Saturno está no céu mundial, Saturno está a 12 graus de Peixes, dentro das minhas contas, tá, gente? Na casa 6. Então, quer dizer, Saturno é o peso em cima do sonho, tá? Você quer realizar, mas isso traz trabalho, empenho, traz dor, tá?
traz dor. Só que ao mesmo tempo, a gente tem essa energia netuniana na casa 7 em peixes, em conjunção com o Vertex, que é o ascendente, segundo ascendente aí, espiritual. Então, quer dizer, a gente tem duas forças trabalhando. Eu quero viver o meu sonho. Eu quero viver o meu sonho. Isso eu estou falando eu, mas para vocês entenderem como vocês estão pensando. Eu quero viver o meu sonho, eu quero viver a minha imaginação. Só que Saturno, que é o signo de terra, vem e fala, tá, você quer viver, a gente vai realizar para você. Só que isso tem um preço. Você vai ter que seguir algumas regras. E como você está lidando com coisas extraterrenas, porque você é de Netuno, então você acredita em milagre, você acredita no amor, você acredita na perfeição, você está sofrendo. Então esse Saturnão velho, ele vai falar assim, eu não entendo o que você está falando. Você está falando de sentimento? Explica melhor isso. Porque Saturno é a alimentação, é o medo. É o medo de expressar, hoje a gente tem no céu o medo de expressar a sua emoção. Ele vai te podar, tá? Para te doutrinar. Então a gente está tendo uma cobrança muito grande. Eu vou pontuar aqui essa questão de Saturno com um exemplo, tá? Você tem um pai que é bastante conservador, que ele foi ensinado que existem métodos e cartilha. Tudo tem um método, tudo tem uma cartilha. Fugir disso é louco. É despirocado, é louco, não existe outra maneira de fazer isso. Vou dar outro exemplo. Se você chega na sua casa com esse pai, né, bem rígido, segue a cartilha e fala, pai, vamos fazer um bolo? Eu aprendi a fazer um bolo de cenoura na casa da minha amiga. Ele vai falar assim, você trouxe a receita? Falar, não, pai, eu gravei mais ou menos. Ele vai falar, não, mas a gente tem a receita nossa, vamos fazer com a nossa receita. Você vai falar, não, pai, mas eu gostei daquele. Ele vai falar, não, a gente vai fazer com a nossa receita, porque a nossa receita já deu certo e a gente está acostumado com essa receita. E pronto, e acabou. Então, a energia de Terra, de Saturno, é uma energia que é previsível. Ela tem a ver com o sistema dessa Terra. Então, ela limita, ela coloca medo. Então, Peixes é o artista. Vocês já viram algum artista criar em cima de métodos? Não, né? Mas daí muitos de vocês vão falar, eu já vi alguém aprendendo a desenhar com técnicas. Sim, isso é Saturno em Peixes. Agora, o verdadeiro artista, ele cria e ele molda as necessidades dele. Ele cria as técnicas dele. Ele tem a autenticidade dele. Não é outra pessoa que vem e fala, você vai ter que pintar o seu quadro desse jeito. Então, o que está acontecendo, que eu estou notando, é que a gente está passando por um momento bastante complexo, ligado às nossas emoções e à nossa identidade, tá? Por que que o nó do norte está em Áries? Porque a gente precisa ter autenticidade. E por que que o chakra está sendo bloqueado? Porque você não está tendo voz ativa. Você não está tendo força para você mostrar quem você é. Na verdade, você tem insegurança de quem você é. Você ainda está dentro do sistema. Então, qualquer pessoa que você for se comunicar, porque você está sonolento. Lembra que eu falei que tem gente que está metade desperto e outra metade ali dormindo?
você está sonolento, você ainda está no processo de caminhar, você ainda está no processo de andar, se descobrir quem você é. E pontuando aqui, no fundo, tudo tem a ver com quem você é. Se você sabe quem você é, você pode travar, que nem eu travei, alguns dias, mas você bate de frente. É mais forte que você, porque é a sua verdade. Entende? Mas você precisa saber quem você é. Porque se você se deparar com esse Saturno, que é, às vezes, seu pai, sua avó, seu chefe, são pessoas conservadoras, que elas querem manter o controle em cima de você. Se você deparar e você estiver sonolento, elas bloqueiam você. Com medo, com insegurança, você começa a se questionar: o que eu estou falando? Será que eu estou falando certo? Você começa a se sentir muito inseguro diante das suas ideias, porque são ideias que não foram catalogadas. Lembre-se que essas pessoas trabalham com estatísticas. Essas pessoas, elas trabalham com métodos. Quando você vê alguém fazendo métodos, você pode ter certeza que a pessoa ela está mais terrena do que espiritual, tá? Porque a espiritualidade, ela deixa você ser quem você é. E se você sentir alguma necessidade de mudança, vem de você, não que o outro falou para você fazer, tá? Então, voltando lá no que ocorreu ontem no vídeo de Áries. O que acontece com o pessoal ali? Tudo sonâmbulo. Tudo sonâmbulo. Por quê? Porque estava condicionado a ter vídeo de 1 hora. Então, como assim a Natália fez um vídeo de 17 minutos? Tá? Não leram, porque estão buscando ali algum tipo de código que fale diferente, né? Então, os códigos, a programação dessas pessoas são programações, quem corta no meio tem alguma coisa errada. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Então, quando eu falo que a pessoa ela tem um sistema de crença ultrapassado, é esse. Dentro do meu sistema, da minha caixinha mental, da minha experiência, quem corta um vídeo de 17 minutos pela metade, aconteceu alguma coisa. Olha o robozinho. Não tem nem capacidade de pensar diferente. Por quê? Porque condicionou a me ver fazendo vídeos de 1 hora. Agora, imagine essa pessoa na vida. Ela tem autonomia? Claro que não. Ela é um computador que eu programo. E se eu for uma pessoa manipuladora, eu ganho rio de dinheiro. E é isso que os coaches estão fazendo com a maioria de vocês. Eu postei ontem um vídeo aqui, teve gente no comentário que veio falar de pessoas. Eu acabando de falar que eu não sigo ninguém, porque eu tenho as minhas ideias, eu tenho o meu cérebro. A pessoa postando embaixo, fulano de tal fala isso. Eu olho para aquele fulano de tal que você falou aí, que eu nem vou falar o nome, eu não gosto daquele cara. Tem alguma coisa nele que me mostra uma manipulação muito pesada. E um bando de gente correndo atrás desse cara. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, tá? Outra coisa que eu vou falar dessa pessoa aí que colocou no... o fulano de tal fala que isso que aconteceu com você, Natália, é por causa disso. Eu tinha uma consulente há uns 4 anos atrás, eu bloqueei ela. Ela estava na área de vender o próprio corpo, né? Uma querida nossa. E eu conversando com ela, estimulando ela, muito inteligente, a tentar sair da vida. E esse fulano, né? Ela assistindo as palestras desse fulano, a gente acabou se desconectando por causa disso.
Porque por ele ter milhões de seguidores, né, vender tantos cursos, ela falou que ela ia conseguir atingir a vibração pela ressonância, né? E ela iria sair daquela vida, que alguém ia tirar ela dali. Então, assim, eu vi alguns pequenos orientação daquela pessoa. E assim, para mim, Natália, não bate. Não bate. Ele tem um vocabulário bem simples, fácil de entender, mas é um vocabulário de pastorado, tá? De gente que pega ali na palavra e leva milhões. E beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque desperta um monte de gente. Mas não venha colocar aqui, né? Porque não é comigo, tá? Não é comigo. Ok? Então, gente, eu acredito que tá grave esse negócio de comunicação por vários fatores. Um dos fatores é esse, né? São esses que eu já falei. Outro fator é o adiantamento de vídeo. Aceleração de áudio, aceleração de vídeo. A entonação muda. Então, assim, se você desacelerar o vídeo, você vai conseguir sentir a emoção nas palavras, tá? A entonação muda completamente. Eu sei porque eu acelero meus vídeos. Então, assim, traz uma voz muito mais imponente, tá? Então, assim, tem muita coisa acontecendo de dificuldade de entendimento, pessoas entendendo uma coisa, a outra falando outra, por essa ferramenta de aceleração de vídeo, tá? Outra coisa, a gente está no momento onde o celular, a internet, ela trouxe um imediatismo grande. Então hoje, se eu parar aqui o celular e ligar o computador e falar assim, qual que é a temperatura lá no Japão, eu vou saber. Então tudo na vida está tendo que ter essa energia instantânea. E não tem. Então, a maioria das pessoas estão condicionadas a isso. Por que eu sempre falo? Você sabe que eu perdi muito cliente porque eu falo do outro, eu não falo de mim? Vocês acreditam? Eu lembro que tem uma cliente, olha, o dia que ela voltar a me procurar, que ela vai, já faz uns 2 anos que ela não procura, eu vou falar para ela por que ela se afastou. Porque ela é da levada dos dodói, que tem que falar nós, porque somos todos um. Só que hoje, na posição que eu tô, como assim eu tenho essas coisas sendo que eu falo? Eu tô falando aqui para vocês, então como que eu vou me incluir? Isso é técnica de persuasão. Nós. Para vocês se sentirem mais confortáveis. Entende? Mas se eu tô falando de uma coisa que eu identifiquei, é que eu já tô trabalhando em mim. Então são coisas que tem uma programação que você tem que ficar quieto, tem que ficar na tua. E observando, pensando, analisando. É tudo muito estereotipado. Eu falo, sabe, tem dia que eu levanto e eu falo assim, nossa, eu devia entrar para a política. Porque é tanta coisa errada que eu vejo que não é possível. Eu ia fazer uma revolução no mundo. Né? No mundo onde eu tivesse. Porque ontem eu estava no carro olhando as vitrines, né, de loja, toda a vitrine que eu passei, os manequins dessa finura. Eu fiquei olhando aquilo. Eu falei assim, então, quando que esses lojistas vão parar e pensar? Porque tem alguém que pensa por eles não têm autonomia nenhuma. Se você tem uma população que tem baixo, gordo, magro, alto, como que você me coloca um manequim magro daquele jeito?
Ah, daí vocês vão falar, ai, Natália, mas tem uma indústria formalizada com isso. Alguém tem que quebrar a indústria, porque a gente sustenta essa indústria. A gente sustenta os estilistas. Então, assim, tem que quebrar. Tem que quebrar. Então, quer dizer, a gente passa a vida inteira reclamando, mas a gente alimenta esse sistema alienado. Então, são umas coisas, gente, que a gente fala assim, mas como que essa pessoa quer liderar um bando de gente? Porque a maioria dos que eu ouço aqui fala, ai, eu sou líder comunitário, eu sou isso, eu sou aquilo. E daí eu me posto um vídeo desse, a pessoa nem leu. E daí eu tenho que ser educada, eu tenho que, nossa, ser igual o Buda, né? O Buda que vocês acreditam. Então são coisas assim que eu falo, olha, tem que mudar, tá? Então eu acredito que essa falta de comunicação está vindo por essas ferramentas que a gente está usando, e isso vai trazer muita discórdia mesmo, porque tem alteração, tá? Tem alteração. Outra coisa, o que eu noto? Tem uma pessoa que eu não estou querendo falar nome, não sei porquê. Mas tem outra pessoa que está na TV aberta, tá? Ela está participando de um programa de reality, né? Que é 24 horas. E essa pessoa é uma pessoa que fez muito sucesso nos anos 90 e teve um problema na garganta, né? Eu lembro que isso há uns 2 anos atrás eu comecei a escutar muito essa pessoa, eu não entendi, porque assim, eu escutava esse estilo de música lá quando eu tinha 13, 14 anos, que o pai do meu filho tocava, então eu escutava muito esse estilo de música. E eu comecei a ouvir de novo, e eu notei, até tirei sarro na época, ri muito, porque é uma pessoa muito arrogante e tinha perdido a voz, né? De acordo com o seu crescimento espiritual, você vai praticar algumas atitudes, né? Então, na época, eu ria do problema do outro, né? E desse cara. E daí, esse cara tá nesse reality. E você começa a ver o comportamento dele, ele é uma pessoa extremamente saturniana. Tudo é errado, tudo ele é o certo, tudo ele é o correto. Mulher tem que fazer isso, o corpo da mulher tem que ser aquilo, eu sou o bam, e ele só se coloca num pedestal e ali o resto é um lixo, né? E ele comentou sobre a voz dele, que ele procurou especialista, fez ressonância, foi isso, descobriram que era emocional. Emocional. E ele hoje ainda, aí ele fala assim, eu não consegui recuperar totalmente, eu faço terapia, faço análise, sei lá, terapia, isso melhorou um pouco, mas eu ainda não consegui voltar igual antes, daí ele justifica que é pela idade dele e tudo. Mas eu, dentro da minha ignorância, eu vejo que é uma pessoa que está travada. Ele entrou num condicionamento que, para quem é músico, não pode ter. A pessoa que é artista, todos nós temos a arte natural. Vocês podem ver que pessoas que têm, por exemplo, Saturno na casa 1, elas não conseguem dançar. Elas são duras. Sabe? Aquele que não vai para frente nem para trás. A cabeça vai lá, pode até ir o ritmo, né, na cabeça, porque se olhando, a pessoa está totalmente fora do compasso, né? Porque são pessoas duras, rígidas. Elas foram colocadas numa caixinha e elas têm aquela limitação. Então, para você ser artista, você não pode ter grades. Você não pode ter grades. Você tem que deixar a sua mente expandir, fluir, porque senão você atrofia.
Então as cordas dele provavelmente atrofiaram ali, né? Nem estou falando termos técnicos porque eu não sou fono, mas com certeza o movimento ali das cordas dele junto com a velocidade do ar não estava saindo e não está ainda. Mas por quê? Ele está dentro do formato. Ele quer entrar numa limitação para agradar o outro. Mas quando eu falo agradar o outro, eu sou a perfeição em pessoa. Sabe? É esse nível de perfeição. Não é que ele quer agradar, ele quer ser o exemplo. Olha, eu não choro. Olha, eu não me importo assim. Olha, eu não sei o quê. Sabe assim? Mas é numa energia de arrogância, né? De ódio, de raiva. Porque para ele, né, ser assim, ele tem que sucumbir qualquer tipo de emoção que ele tenha. Certo? Então, o que acontece? O bloqueio do chakra, ele tá ligado a você sucumbir às suas emoções. Então, quando você está alinhado com as suas emoções, com a sua verdade, a coisa flui. Então, a maioria de nós que estamos aqui nesse canal está passando por provações para você desenvolver a sua autenticidade. Eu estou falando de nós, por quê? Porque tem um mundo aí fora. Cada um está vivendo a sua vida. Quem está aqui nesse canal, a gente discute sobre o que está acontecendo. Talvez essas pessoas estão passando por isso, talvez não, todo mundo está passando. Mas não tem a consciência que a gente está tendo aqui, porque a gente conversa sobre isso. E lá fora pode ter pessoas que são céticas a isso. Que fala, isso é besteira. Você não está sendo entendida porque você não sabe falar. Você é um ignorante. Você é louco. Imagina, você é louco. O nosso grupo aqui é loucura. Porque são pessoas que falam de emoção. Eu estou falando aqui com emoção. Por que vocês se identificam comigo? Porque eu falo a minha verdade com emoção. Eu não fico buscando, eu vou editar isso. Porque eu tenho que ter essa postura. Isso é tudo manipulação. É tudo manipulação. A formalização é manipulação. Tá? Por isso, não julga o livro pela capa. Às vezes você está pagando um livro caríssimo pela capa. Você abre o conteúdo, é uma bosta. Tá? Você vai lá naquele big salão. A moça investiu sei lá quantos milhões. Você vai ver, a moça não tem nem experiência. Então, assim, começa a ouvir o coração de vocês. E as pessoas certas vão entrar no caminho de vocês. Entende? Mas o meu namorado não está entendendo. Filho, se o seu namorado não está te entendendo, a sua namorada, o que você está fazendo aí? Porque vocês não falam a mesma língua. Qual que é o problema em você entender que você fala A e a pessoa fala Z? Qual que é a dificuldade de você entender que tem coisas que o tempo não muda? Porque é questão de sintonia. O que você está rejeitando dentro de você para aceitar essa pessoa na sua vida? Você enfraquece, você adoece, você bloqueia. E olha, é tão interessante isso que eu tive outra experiência, eu acho que foi há 13 anos atrás, quando eu estava fazendo um curso de técnico em segurança do trabalho, que eu também sou técnico. E eu lembro que eu tinha um professor que ele trabalha numa empresa aí muito conhecida na América Latina.
E ele, um dia eu estava fazendo um seminário e eu sempre fui muito boa para falar, né? Isso sempre foi uma característica minha nata, eu enfrento as pessoas, sempre fui assim. E ele, com a mesma característica minha, ele chamou a minha atenção. Ele falou assim, você só tem que aprender a falar mais rápido. Porque eu falo devagar, mas eu já sou consolidado na minha carreira. Ele falou isso, gente. No outro mês, eu só gaguejava lá na frente. Aí eu demorei muito tempo, na época eu tinha uma colega assim super, nem vou falar o nome dela, uma pessoa muito desenvolvida em todas as áreas. Foi a primeira pessoa que eu admirei mesmo assim. Nossa, ela cantava, tocava, tinha 3 faculdades, fazia isso, fazia aquilo. Eu olhava para ela assim como se fosse, nossa, quem que é essa pessoa? E ela falou, não, você não pode ficar assim, você tem que bater de frente com isso. É uma característica sua e você tem que amar isso. E foi trabalhando em mim durante aquele ano. E eu lembro que demorou muito, muito para mim voltar. Até há pouco tempo atrás, quando eu estava fazendo outro curso em outra cidade, eu ainda lembrava disso, né? No momento que eu estava ali no seminário, na apresentação, que seja, eu dava aquelas... porque eu lembrava ele falando. Então isso é típico de saturniano, Capricórnio, Touro e Virgem. São pessoas que querem a perfeição e não aceitam a exceção. Eles não aceitam. E eles vão querer te podar, te corrigir. Tá? Só que o duro é quando a pessoa não sabe disso. Porque ela acaba machucando muita gente. E quando você machuca o Deus que está dentro de mim, eu me sinto mal. Então, isso gera um campo vibracional que é inerente do ser humano. Você vai se sentir mal em outro momento. Porque você me machucou, você me agrediu, você me podou. Tá? E isso acontece com pessoas de água, pessoas sensíveis, artistas natos. Porque são pessoas que precisam se expressar. E desde criança são podadas pelos pais, pela vida. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode falar isso. E a pessoa, quando está se soltando ali, vem alguém, não, você não pode. E você está num sistema de construção da sua identidade. Então, quando a pessoa fala não para você, você trava. Porque você não sabe nem quem você é ainda. Você está se firmando. Aí você pode falar, mas eu tenho 40, 50 anos, você está despertando agora. Você está despertando agora. Então agora você está sabendo quem você é. Quem você é não, você está construindo a sua identidade genuína. Porque ela está sucumbida em algum lugar dentro de você. Você está trazendo ela das profundezas e apresentando. Só que todas essas pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes é aquelas pessoas da sua infância. Então você não tem força psicológica contra essas pessoas. E elas não, só falam aquele idioma. Entende? Então você é um ET, é um estranho. Como assim? O que você fala eu não entendo, eu nunca vi isso. Eu não contei para vocês que minha mãe, quando eu aprendi que mulher fala obrigada, minha mãe falava assim que sentia raiva quando eu falava obrigada. Toda vez que eu falava, toda vez ela falava, não é obrigada, é obrigado. Então isso é Saturno. Tá? Então assim, vocês precisam vibrar no amor e na verdade de vocês. Ah, o fulano vai achar que eu sou sentimental demais, que eu sou sensível. O problema é do fulano.
E se você depende financeiramente do fulano, cai fora. Cai fora, porque o resultado de quem sucumbe, quem é a doença. É a doença. E ponto. Tá? E ponto. Bom, a gente tá com posicionamento, tô falando um monte de coisa para vocês pensarem. A gente está com posicionamento no mapa mundi que eu falo, na casa 3 e 4. Casa 3 é a casa de Mercúrio e a casa 4 da Lua, tá? Do passado. A gente está lidando muito com como a gente aprende, tá? É a forma de aprender ali do ensino básico, ciclo 1, ciclo 2, que é de primeira a quarta série, ou primeira a quinta, e depois de quinta a nono ano, que é o ciclo 2. É mais ou menos isso, tá? Mas está entre primeira série, pré e até o nono ano. Essa casa 3, ela fala disso. E o que a gente tem? A gente tem Escorpião, que é um signo de água fixo, e temos Sagitário, que é um signo que fala do ensino superior, crenças, filosofias, religião, e é um signo de fogo do ritmo mutável, tá? Então tem uma energia ali que se adapta a tudo. Escorpião é fixo. Então o que significa isso na prática? Que tem uma corrente, que tem uma resistência muito grande a vocabulário. O que é resistência muito grande? A pessoa, ela aprende uma quantidade de palavra, quem fala outros idiomas sabe disso, que às vezes a gente aprende às vezes não, todas as vezes a gente tem aquele grupo de palavras que são mais faladas de uma língua, numa cultura, a gente aprende aquilo e sai falando, tá? Né? O básico ali, 1000 palavras mais ou menos. Você aprendeu isso, certo? Então tem essa energia escorpiana que é de controle, ela quer estar por dentro de tudo. Emocionalmente ela quer te segurar, tá? Então tudo que é te ensinado tem um cunho emocional, mas de acorrentamento. Porque você vai estar dentro, tudo que eu tô te ensinando te faz a ter um elo emocional comigo. Então eu vejo que tudo que a gente aprendeu, que tinha um elo emocional, que trazia uma limitação, a gente está desconstruindo. Então se eu aprendi a vida inteira uma quantidade de palavras, quando você encontra o estrangeiro, que é Sagitário, seu mundo vai abrir. Através da filosofia, da crença e da religião. Certo? Vai abrir o seu mundo. Ok? Vai abrir, expandir. Então, quando você entra em contato com a Lua, que é a sua casa 4, que está ali Sagitário e Capricórnio, que é Saturno, vai falar assim: ô estrangeiro, quem é você dentro do meu país? Não entendo o que você fala. Então, daí que é desenvolvido várias situações, o preconceito, o afastamento social, a exclusão, que é tudo isso que eu venho martelando aqui que Capricórnio traz, que foi as atrocidades que aconteceram com pessoas que não se encaixavam, por exemplo, na Idade Média, pessoas que eram deficientes eram abandonadas na rua. Quantos bebês nasceram com problemas, foram jogados de penhasco? Energia capricorniana. Tá? Então, assim, você que está tendo problema aí de não entendimento, a questão é a sua filosofia, a sua crença, a sua religião, ela não está sendo aceita onde você está. O seu conjunto de palavras não é conhecido desse grupo. O que você sente não está sendo levado em consideração, porque sentir é para fraco, chorar é para fraco,
Falar de sentimento, falar do que você sente, isso não é que existe. Tô igual o Padre Quevedo. Isso não é que existe. Chama o psiquiatra, interna. Vocês estão entendendo? Então, adianta você bater de frente com isso? Não, você tem que ir atrás da sua tribo. E o mais importante, se você está tendo divergência, é o mais importante. Você não está conseguindo se fazer entender, sai fora. Porque você está querendo forçar uma energia de Capricórnio. Tá? Por uma insegurança sua, uma questão de aceitação. Vai falar com a sua tribo. A sua tribo vai te entender. Mas para isso, às vezes, custa a sua solitude. Então, assim, de uma fonte não sai água salgada e doce. Então, você tem que escolher. Você vai ter que escolher o que você quer. Certo? Bom, eu vou falar, eu não lembro muito bem, eu acho que é quando eu estava fazendo teologia, e tem matéria de psicologia, né, para atendimento dos fiéis, que não sei o que, sei que lá. E eu lembro que teve um experimento, tentei achar na internet, mas como é conteúdo acadêmico, talvez tenha um nome ali que eu não me lembro, né? Mexendo nos meus papéis, eu acho que eu acho. Mas se eu for esperar isso, é o ano que vem para fazer esse vídeo. Então, o que acontece? Juntaram um grupo de pessoas e levaram no espaço e passaram um filme, né, para essas pessoas. E no filme era um acidente de carro, tá? Que o carro se chocava em algum lugar. Quando terminou o filme, essas pessoas foram entrevistadas e perguntaram para essas pessoas se o vidro do carro tinha quebrado ou não. Tipo, vamos dar um exemplo que eu não me lembro perfeitamente quantas pessoas tinham. Mas de 10 pessoas, 9 falou que o vidro tinha quebrado. E uma só falou que o vidro não quebrou. Final do resultado. 9 pessoas imaginaram que o vidro quebrou. O vidro não tinha quebrado. Então, qual foi a conclusão do experimento? 90% do que a gente vive é criação da nossa mente e não aconteceu. Tá? E daí, se a gente for mais profundamente, o quanto de códigos que essas pessoas, essas 9 pessoas, tinham dentro do mental que levavam ela a acreditar que aquele vidro tinha quebrado. O quanto reptiliano é o mental dessas pessoas, limitado. Entende? Então pensem nisso. Bom, outra coisa. É muita coisa, né, gente? Muita coisa. A gente tá com Mercúrio em Aquário, Vênus em Aquário e Plutão em Aquário, tá? No mapa desse ano ainda, né? No mapa desse ano ainda a gente está com todos esses planetas em Aquário. Deixa eu até voltar aqui. Deixa eu ver no trânsito. É isso mesmo, em trânsito a gente está com Plutão em Aquário. Plutão está a 0 graus pelos meus cálculos, em conjunção com Plutão. Então, momento aí de grandes transformações, tá? Vênus e Marte, tudo em Aquário na casa 8, que é uma casa da sombra, tá? E Aquário são os grupos, política pública, tá? A internet, a tecnologia.
Então, o que que significa? A gente está mexendo com coisas, a tecnologia, o racional ali, né? O que a gente consegue criar e as emoções, as nossas emoções profundas. Então, tem muita coisa sendo atualizada, tá? Muita coisa sendo atualizada, porque quem rege Aquário é Urano, e a gente tem Urano em Touro na casa 11, na casa de Aquário. E Touro é o quê? É o Papa, é o casamento, é a cultura, é a tradição, tá? É a moralidade. Então a gente está sendo obrigado a lidar com a diversidade, a pluralidade que vem do estrangeiro. Quando eu falo estrangeiro, é tudo aquilo que não é conhecido seu, tudo aquilo que não fala a sua língua, ok? Então é isso, você está sendo estrangeiro em algum lugar e forçando que alguém aprenda a sua língua. Só que se isso te traz muita dor, você tem que cair fora. Não pegue missão que não é sua. Ok? Isso. Comunicação da alma. Hoje eu fui levar meu filho cedo para estudar e eu sempre vou com a música no carro que eu gosto. E ele colocou uma música lá para mim e eu ouvi. Era uma versão que eu não conhecia, acho que é folk rock, tá? Que é assim que fala, de Paul Simon. E no final ele colocou do canal Rock com Legenda. Eu vou deixar aqui no cards e no final do vídeo esse vídeo, que é um canal muito legal, que o menino ele traz esses rocks antigos, né? Ou o que o telespectador ali pede, ele traduz, e no final do vídeo ele coloca os sentimentos ali, fala da banda, de quem compôs e o que ele acha. E o que eu achei interessante é que essa música, né, que se chama The Sound of Silence, do Disturbed, acho que é Disturbed, assim que fala. Depois eu vou colocar tudo certinho aqui. Ele coloca a legenda, tudo, e no final ele colocou o que ele achou, né, da situação, e foi muito da letra da música. E eu vou ler aqui o que ele escreveu, tá? Que é exatamente o que está falando agora, que a gente está vivendo aqui, dessa questão da gente falar e não ser ouvido, não ser interpretado do jeito que deveria, e assim, foi como uma luva, né? E eu tenho certeza que é o espiritual me orientando. Uma coisa interessante que eu tenho que dizer aqui, mais uma, é que as linhas de tempo, quando a gente está no espiritual, elas se cruzam. Essa música, provavelmente, ela foi composta lá na década de 70 e eu estou usando ela agora, né? Meu filho, que tem 20 anos, precisou colocar para mim, que tenho 36, uma música de 70, para servir aqui para a gente em 2024. Então, isso chama-se linhas de tempo sendo cruzadas. Alguém criou isso lá para que eu entendesse agora. Vocês entendem? Então, linhas de tempo. Esse menino, que eu não sei o nome dele, mas é o autor lá do canal Rock com Legendas, ele fala assim: a inabilidade das pessoas. A música é sobre a inabilidade das pessoas que se comunicam em um nível emocional. O nosso vazio interno inerente ao ser humano é inerente ao ser humano, que muitas pessoas preenchem com a fé. Poderia ser facilmente preenchida apenas se abrindo emocionalmente às pessoas e também recebendo de braços abertos
os sentimentos dos outros. Esse, entretanto, aspas, segredo da vida é praticamente difundido nesse letreiro de neon. E aparece um letreiro religioso no clipe, né? Amar o próximo como a ti mesmo, pelos próprios religiosos que as pessoas seguem. Mas parece que quase ninguém está nessa verdade, está verdadeiramente escutando. E essas palavras acabam se perdendo no silêncio. Então essa música, ela fala, né, The Sound of Silence, né? Ela fala sobre essa questão de muitas vezes o ser humano ele tem um vazio inerente da nossa espécie, que muitas vezes a gente tenta preencher com o religioso, né? Só que a religião às vezes esquece, né? A gente não vivencia o amor, porque quando você se abre, o que é a missão de vida para mim? A missão de vida é quando você senta assim, isso que eu vivo me preenche o meu vazio. E não foi com a Bíblia. Eu fiz teologia. Eu sempre andei dentro de igreja desde os 10 anos. E sempre procurei fora alguma coisa. E só encontrei quando eu preenchi com a minha verdade e expondo o meu sentimento. Então, por isso que a arte hoje, eu acredito que é a única ferramenta de cura. É a arte. É você expressar a sua dor, expressar a sua felicidade, é compor, é escrever a sua verdade. A sua. E quem tiver em sintonia vai comprar isso. Então, essa música e o comentário do autor do canal é assim, é excelente. E assim, é muito profundo, porque mostra que muitas vezes a gente acaba se sucumbindo, né, dentro das nossas emoções, porque o outro não entende. Quantas vezes eu, quando criança, me passa um filme, vocês pegar minha carteirinha de vacina, eu tinha psicólogo marcado com 9 anos. Minha mãe falava assim para mim, eu não entendo o que você fala. Eu não entendo. Então ela falava assim para mim, você já pensou que todo mundo está errado e você está certa? Você já pensou nisso? Ela falava. Então tem alguma coisa errada com você. Só que ela não sabia, dentro da ignorância dela, que não era eu que estava errado. E se o meio que eu estava não tinha sensibilidade, o conhecimento para compreender o que eu estava questionando. E aonde eu achei essa compreensão? No ensino superior. Com pessoas, muitas vezes, que tinham uma classe social muito elevada que a minha. Que parava, pensava sobre o sentimento humano. Então, assim, hoje, chegar onde eu cheguei para eles é espantoso. Como assim? Vocês entendem? Então, assim, às vezes a gente sucumbe no silêncio porque a gente não consegue pessoas que entendam-nos, tá? Tem um comentário nesse vídeo, eu vou colocar aqui e peço que vocês vão lá. Ouvir a música, a letra e no fim o comentário do dono do canal. Que lá é rock e com legendas. Tem um comentário de Flávia Locatelli, 10 meses atrás. Tolos, vocês não sabem. O silêncio como um câncer que cresce. Acredito nisso. Cada vez mais comum escondermos nossas emoções e sentimentos verdadeiros temendo o julgamento alheio. Ou foram decepções vividas que nos fecharam numa redoma de desconfiança e solidão. Não é saudável.
se olharmos ao nosso redor, o que realmente nos faz feliz? Tem valor? Não tem valor material. São conflitos internos envolvendo relações humanas que levam alguém a viver em silêncio constante ou depressão. Essa música, acredito expressar hoje uma angústia mundial. Bom, é isso, tá? Para terminar, um vídeo imenso, mas para quem conseguir ouvir, eu vou colocar uma faixa bem grande no início, assim, sabe? Bem grande, para a pessoa não acelerar e ouvir 1 hora para ver se ela consegue, tá? Porque eu acredito que quem ouvir cada minuto vai entender o que eu estou falando. Para finalizar, nos últimos dias, vocês viram que eu fiz um procedimento no rosto, já tá sarando, né? Graças a Deus aí, né? Ó, outra frase que eu ia esquecer. Por isso que eles me lembraram. Gente, a gente precisa avançar no vocabulário. Toda pessoa que eu encontro fica graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Isso virou automático. Tá? É preciso rever essa questão da quantidade de palavras que a gente tem no vocabulário. Muito limitado. Tá? Muito limitado, e isso dificulta a nossa comunicação, dificulta a gente se abrir para palavras que expressem melhor o que a gente sente, tá bom? Voltando à questão do meu rosto, eu fui fazer um procedimento, fui com uma pessoa de terra, eu chorei o dia inteiro, porque a pessoa falou várias vezes para mim que o que eu estava falando não era o que eu tinha que sentir, que ele tinha experiência o bastante para saber que aquilo que ele estava fazendo em mim não dava dor. E eu falei que estava doendo sim, e a pessoa mesmo assim continuou. Então assim, ó, uma coisa fica de lição para mim e para vocês. Doeu, fala. Porque não é porque 3.600 pessoas não sentiu dor que você não vai sentir. A nova era de Aquário pede que a gente tenha uma sensibilidade individual. Como eu disse no vídeo, não é losartana para todo mundo. Tá? Tem gente que não pode com losartana. Ah, mas sempre foi assim. Agora não vai ser. Ah, mas a indústria só costura pra gente 36, tamanho 36. Vai mudar. Vai ter que mudar. Então tem um monte de coisa que precisa a gente abrir a boca, falar e pedir direitos. É claro, com paciência, com calma, porque todas essas pessoas de terra, eles têm tudo bem estruturado para ir contra você, te colocar como louco, louca, porque o que você sente não dá para pegar, não dá para medir, mas a ciência deles tem um método que dá para comprovar. Então, sentimentos dá para comprovar? Não. Então, assim, é preciso saber com quem vocês estão lidando. Ok? Então é isso. Eu acredito que eu acabei falando tudo que tinha que ser dito, né? E acredito também que para quem ouvir o vídeo, vai trazer aí bastante insights, aberturas aí de consciência. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.